Vamos à palavra de Deus nesta noite, profeta Isaías, capítulo 57, leremos do versículo 14 até o 21. Graças a Deus por esta noite, mais uma propícia ocasião para ouvirmos a mensagem do Senhor para as nossas vidas. Isaías 57, verso 14. Diz assim a palavra de Deus: E dir-se-á, aplanai, aplanai, preparai o caminho, tirai os tropeços do caminho do meu povo. Porque assim diz o alto e o sublime, que habita na eternidade, e cujo nome é santo. Em um alto e santo lugar habito, e também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos, e para vivificar o coração dos contritos, porque para sempre não contenderei, nem continuamente me indignarei, porque o espírito perante a minha face se enfraqueceria, e as almas que eu fiz. Pela iniquidade da sua avareza me indignei e os feri, escondi-me e indignei-me, mas rebeldes seguiram o caminho do seu coração. Eu vejo os seus caminhos e os sararei, também os guiarei e lhes tornarei a dar consolações e aos seus pranteadores. Eu crio os frutos dos lábios, paz, paz, para os que estão longe, para os que estão perto, diz o Senhor, e eu os sararei. Mas os ímpios são como o mar bravo, que se não pode aquietar, e cujas águas lançam de si lama e lodo. Os ímpios, diz o meu Deus, não têm paz. Quantos dizem amém, irmãos, a esta palavra? Amém, louvado seja o Senhor Jesus por esta palavra. Amados, percebam o alcance de uma palavra profética. Nós sabemos que o profeta Isaías teve um ministério que durou cerca de 40 anos. O seu significado de seu nome é Jeová é a salvação. Do capítulo 1 ao 39, ele profetiza e oferta uma mensagem da parte de Deus aos seus contemporâneos, aos seus coetâneos, portanto, às pessoas de sua geração. Porém, do capítulo 40 até o 66, ele está profetizando cerca de 1,5 século antes do cumprimento de uma profecia, da sua própria profecia. Veja que a palavra profética, ela perdura, ela percorre vários anos, vários séculos. E Isaías, nesta segunda e última porção do seu livro, ele profetiza coisas até do milênio, ele profetiza coisas até da Nova Jerusalém. Veja o alcance de uma palavra profética, que pode ter 1, 2, 3 ou mais cumprimentos. E esta palavra foi direcionada, o que os estudiosos dizem, nós temos aqui duas possibilidades históricas de contexto. A primeira, esta palavra foi direcionada àqueles que estariam ou estavam na Babilônia, e agora tinham recebido uma mensagem de Deus, mesmo que de maneira antecipada, para que o seu povo voltasse da Babilônia para Jerusalém. Há outros estudiosos que enxergam nesta passagem que mesmo após a volta do povo do exílio, eles se encaminharam por uma prática religiosa que desagradava a Deus, como por exemplo um culto corrupto, um culto e uma liturgia que já estava envolvida por corrupção. O fato é que aqui há uma palavra de promessa do Senhor. Algumas Bíblias colocam a partir do verso 14 que li,
o seguinte título: Mensagem de paz aos arrependidos. O que nós estamos vendo nesta palavra é uma declaração de Deus ao seu povo, para que todos os obstáculos fossem removidos e a reconciliação plena do seu povo com Deus de fato acontecesse. E Deus queria tanto novamente poder desfrutar da comunhão, da companhia do seu povo, que a primeira atitude que ele tomaria era trazer de volta o seu povo do cativeiro e colocá-lo na terra do repouso, na terra da promessa, na terra do descanso. É assim que Deus deseja fazer com as nossas vidas, para que nós estejamos mais perto dEle, em comunhão. Ele prepara todo o cenário, Ele remove os obstáculos, removendo todos os empecilhos, para que então a reconciliação se concretize de forma plena e poderosa. Veja que o texto diz: aplanai, mesmo sendo uma ordem de cumprimento que todos os exilados devessem cumprir, até mesmo os beneficiados com a mensagem profética, mas a ordem aqui era generalizada, ou seja, tudo que se colocasse entre o povo e o seu retorno para Jerusalém, Deus estava agora ordenando, e todos os inimigos barreiras seriam removidos agora por causa da palavra de Deus. Deus iria tirar do caminho, ia tirar tropeços, ia tirar do caminho também toda sorte de pedras, de dificuldades, de obstáculos, para que este caminho não fosse estorvado, não fosse bloqueado, não fosse de fato algo que parasse o seu povo. Quando Deus tem uma ordem, quando Deus dá uma ordem, quando Deus estabelece uma ordem, não há nada que vai impedir a consecução e a execução da sua vontade, do seu plano e da sua palavra poderosa. Deus então está dando uma ordem, e agora tudo conspirará a favor do seu povo. Não importa se são os grilhões da Babilônia, não importa se são até mesmo homens descrentes nesta realidade restauradora de Deus. Deus estava dizendo: saiam da frente, porque o caminho do retorno é certo para o meu povo. Não é que Deus apenas queria o seu povo na terra de Jerusalém, Deus queria o seu povo pertinho dele. Deus queria criar todo o ambiente e contexto necessário para que o seu povo voltasse a ter prazer somente em Deus, abandonassem os ídolos do imaginário humano, abandonasse todas as criações e fabricações humanas da idolatria, e estivesse plenamente conservado na comunhão dos céus, na comunhão do alto com o seu Senhor. Esta é uma promessa que se aplica à nossa vida, e eu quero aplicar ao teu coração. Nada bloqueará o teu caminho de acesso à presença de Deus, nada impedirá o teu avanço de comunhão com o Senhor. Nenhum homem, nenhuma potência mundial, nem os anjos e principados, nada bloqueará o plano e o desígnio de Deus estabelecido como palavra profética para mim e a tua vida. Tirai os tropeços do caminho do meu povo, e esta palavra se confirmará na nossa vida. Louvado seja o Senhor. Aí você pode dizer: pastor, mas eu sei, Hebreus já diz que Ele nos abriu um novo e vivo caminho pelo sangue de Jesus. Sim, é verdade, mas existem coisas nas nossas vidas, do ponto de vista prático e diário, que nós lutamos em espírito, nós oramos, nós pedimos: Senhor, tira, move, age por mim. Eu não quero agir por vontade própria, eu não quero atrapalhar o teu agir, e Deus é poderoso para fazer aplainar
endireitado o nosso caminho, Ele é poderoso para endireitar a tua vereda, Ele é poderoso para consertar a tua jornada, e Deus não permitirá que nada impeça esta aproximação do teu coração para com Ele, em comunhão mais íntima com Ele. Isso é tão verdade que no verso 15, tão lindo verso da Bíblia Sagrada, do profeta evangelista, do profeta evangélico chamado Isaías, o profeta mais citado no Novo Testamento, cerca de 22 ocorrências de seu nome ou ministério no Novo Testamento. No verso 15, o texto diz, assim diz o alto, o sublime. Se você for no original, no hebraico, as duas palavras são correlatas, são próximas. O alto é o levantado, o sublime é aquele que foi erguido. Ele é o alto, ele é o sublime, que habita na eternidade. Ele habita no atemporal. Ele habita, isto mostra o que nós aprendemos no domingo passado, ele é transcendente sobre o tempo, ele habita na eternidade, ele transcende o tempo, ele habita no céu dos céus. Eclesiastes 5 verso 2 diz assim, tu estás na terra e Deus está no céu, porque Deus está na terra, tu estás sobre a terra, Deus está nos céus e tu estás sobre a terra, pelo que sejam poucas as tuas palavras. Quando lemos Mateus 6 verso 9, a oração que Jesus nos ensinou, Pai nosso que estás nos céus, Ele é um Deus transcendente, Ele transcende o tempo, portanto está na eternidade, Ele transcende um espaço, porque Ele está além do espaço que Ele mesmo criou, o cosmos, o universo, o espaço sideral, e Ele também transcende a matéria. Antes de criar todas as coisas, Deus já existia, e de eternidade em eternidade, Ele era alto, Ele era sublime, Ele era glorioso e Ele era perfeito em seu caráter, em sua essência, em sua natureza. Portanto, assim diz o alto e sublime que habita na eternidade, cujo nome é santo. Ele não é apenas alto, não é apenas sublime, não é apenas eterno, Ele é santo. Quando falamos de eternidade, não podemos jamais desvincular da santidade. Por isso que nós falamos o santo e eterno Deus. É este Deus que falou através de Isaías para o seu povo Israel, mas é este Deus que está aqui nesta noite e fala comigo e contigo. Eu sou o alto, eu sou o sublime, eu sou o eterno, eu sou o santo, o meu nome é santo. E quando nós pensamos na eternidade, em algo elevadíssimo, quando pensamos na santidade de Deus, Ele ainda continua, em um alto e santo lugar habito. Como que Deus esperando de nós uma atitude de santificação. Como Ele é santo e alto, sublime e eterno, eu habito nos lugares altos. Eu habito num santo lugar. E só pode entrar no santo lugar quem procura ter uma vida santificada. Quem procura santificar a sua vida pelos meios da graça divina. Pelos meios deixados pelo Senhor. Para que nós vivamos de uma maneira agradável e de uma maneira formosa à sua vista. Portanto, eu habito em um alto e santo lugar. Se você desejar encontrar Deus aqui nesta terra, você precisará entrar pelo caminho de uma busca pelas coisas do alto. Buscai as coisas que são de cima, buscai e pensai nas coisas que são do alto, porque é desta forma que você viverá melhor aqui na terra, vivendo de acordo com a revelação do Evangelho, vivendo de acordo com a revelação da sua palavra para a nossa vida. Mas o texto não para, o texto ele coloca uma comparação. Eu habito num lugar alto e santo, puxando-nos
para uma vida de comunhão e santificação ainda mais elevada. O que eu quero te dizer agora, que o Espírito Santo me inspira a te dizer, que Deus quer que você viva uma vida espiritual mais alta, mais altaneira, que você alcance lugares mais altos na tua fé, na tua espiritualidade, e só tem um jeito de você viver nos altos lugares, é você se aproximando daquele que é alto e sublime e eterno e santo. Portanto, ele habita num santo lugar, o santo habita num santo lugar, mas o texto diz, eu também habito com o contrito e com o abatido de espírito. E aqui vem a imanência do Senhor, aqui vem a manifestação desse Deus que não pertence a esta criação, que está além dela, mas que ao mesmo tempo habita não só no santo e alto lugar, mas habita com o contrito, habita com o abatido. E esta palavra aqui no original para contrito é pó. Deus que habita num lugar alto, também habita com o pó. Eu e você somos pó. O Salmo 103, verso 14 diz que Deus sabe que nós somos pó. Ele conhece a nossa estrutura e Ele se lembra de que somos pó. Então, se você é pó, meu amado, eu quero te dizer que o Senhor, o alto e sublime, habita também contigo, habita em você, habita em nós, habita em vós. Desta forma somos morada. Ele habita com o pó, mas Ele também habita com o abatido. A palavra aqui habitar tem o sentido de se alojar. Deus se aloja com o pó. Deus se aloja com aquele que reconhece a sua pequenez, que reconhece a sua moderada concepção e percepção de si mesmo. Eu não estou dizendo aqui para que você se rebaixe além daquilo que você sabe o que você é. Não é possível. Romanos 12, verso 3, se não me engano, diz que nós devemos ter uma concepção de nós mesmos e saber de fato quem somos, porque pela graça de Deus que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não saiba mais do que convém saber. Aqui como que dizendo, você não pode querer saber nem menos nem mais, você deve saber com equilíbrio quem você é, falando não apenas de um conhecimento, não apenas de informações, mas também vinculando-se a uma questão de identidade em Cristo Jesus, de modo que Ele habita com o pó, mas Ele também habita com o humilde de espírito. O humilde de espírito é este abatido, que diz o texto, abatido de espírito. E é tão poderoso isso, porque Deus não tem nada com o orgulho e a vaidade. Aliás, a única indicação bíblica relacionada ao diabo, a Satanás, foi Paulo quem fez em 1 Timóteo capítulo 5, falou ali no texto Paulo sobre o orgulho, a queda de Satanás vinculando a vaidade, a autoexaltação. Portanto, aqueles que querem andar além do que convém, que querem pensar mais altos de si, ou mais alto de si do que realmente devem pensar de si, estão se assemelhando com Satanás, com o diabo. Nós devemos andar nos estreitos parâmetros bíblicos e nos estreitos limites daquilo que a palavra estabelece para nós. Ele habita no alto e num santo lugar, mas Ele também habita com o pó e com o humilde de espírito. De modo que o santo está no lugar santo, mas o santo também está com o pó. O santo também está com o humilde. O santo também está com o contrito.
O santo está com o humilhado, com aquele que se humilha, com aquele que se coloca diante de Deus, com um coração partido, quebrantado, alquebrado, arrependido, penitente. Deus está habitando e fixa morada e residência com estes. E o texto é glorioso porque a parte final do verso diz que Ele habita com o pó e com o humilde, com uma finalidade, para trazer avivamento, para vivificar o espírito dos abatidos. Na outra tradução diz, Ele habita para dar novo ânimo aos abatidos. Deus é poderoso para dar novo ânimo aos contritos, aos que se humilham, aqueles que são pó. Ele é alto, Ele é santo, Ele é sublime, Ele habita num lugar santo, mas habita também com o contrito e humilde para vivificar, para reviver, para restaurar o vigor, a vitalidade do coração dos arrependidos. Por isso que há uma mensagem na Bíblia de paz, para aquele que se arrepende, para aquele que é contrito, para aquele que se abate, porque Deus envia avivamento para aqueles que se consideram pó e que são humildes. Deus ajuda o solitário, Deus ajuda aquele que está só, Deus ajuda aquele que está desvalido, falido, abandonado. Deus reaviva, Deus aviva, Deus renova, Deus manda novo ânimo para estes que estão nesta condição. Vivificar aqueles que estão com o coração em arrependimento. É o santo que nos ajuda, é o santo que vai te ajudar, é o santo que te ajudará. Veja que Deus, Ele declara no verso de número 16, porque para sempre não contenderei. Ele sabia que aquele litígio, aquela indignação dele não poderia ser contínua, porque senão o espírito humano definha, senão o fôlego de vida se abate por demais. Deus estava dizendo, agora a minha ira já passou, o que eu quero, conforme propõe o verso 15, é a natureza de uma intimidade, de comunhão com Deus, com aquele que é humilde, com aquele que é pó, com aquele que se entra em contrição. Portanto, Deus estava dizendo, eu quero agora mudar de postura, de atitude com o meu povo, e eu vou fazer isto, sabe de que maneira? Eu vou superar, verso de número 17, a iniquidade do meu povo, a iniquidade da cobiça, de um lucro advindo de violência, de uma iniquidade advinda da idolatria. Portanto, mesmo sabendo que o meu povo se tornou rebelde a mim e seguiu o seu próprio caminho, o caminho do seu coração, eu agora, olha a promessa de Deus aqui, verso 18, eu vejo os seus caminhos, eu sei por onde você anda, para onde você vai, o que você faz, mas Deus está dizendo, olha, eu vou sarar você, eu vou curar você. Mesmo Deus sabendo das tuas peripécias, das tuas falhas, dos teus pecados, das tuas transgressões, Deus está dizendo aqui, eu sararei o meu povo, eu sararei você, e não apenas sararei, eu conduzirei o meu povo, eu vou guiar. Olha aqui mais uma promessa, promessa de cura, promessa de condução, e mais do que isto, promessa de consolação e conforto. O meu povo já sofreu, foi castigado no exílio, mas agora que o meu povo se arrepende, eu envio avivamento para dar novo ânimo aos abatidos, e eu sararei, eu guiarei, eu conduzirei às consolações, eu vou converter as lágrimas do meu povo em conforto, eu vou converter os prantos, as lágrimas do meu povo em consolações advindas da eternidade, da glória para o meu povo.
E quando Deus, queridos, Ele sara, quando Ele guia e quando Ele consola, verso 19, os frutos dos lábios aparecem, a adoração verdadeira aparece. E mesmo aqueles que estão longe, ou quem sabe aqueles que ficaram na Babilônia, como diz a história, que ficaram na Babilônia, ou os de perto, os que voltaram para Jerusalém, Deus está dizendo: eu vou cuidar do meu povo, espalhado pelas nações, eu sararei o meu povo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus por esta palavra. De maneira, queridos, que esta é uma ilustração perfeita da graça de Deus. Só existe promessa para mim e para você por causa da graça. Só existe palavra profética por causa da graça. Só existe perdão de iniquidade por causa da graça. Só existe cura e restauração espiritual, física e na alma por causa da graça. Deus nos guia por causa da graça. Deus converte corações rebeldes em corações mansos e submissos por causa da graça. Deus altera o caminho do nosso coração por causa da graça e nos coloca no caminho de volta ao coração de Deus. É por causa da graça que a verdadeira adoração sai da minha boca e da sua. É porque a graça nos tocou. A graça doce, maravilhosa e assombrosa de Jesus Cristo promove um novo cântico nos nossos lábios e promove também em nós a paz. Veja que o texto do verso 19 diz assim: paz, paz. Duas vezes esta palavra aparece como que dizendo: eu dou a paz perfeita ao teu coração, eu dou a paz perfeita ao meu povo. Por isso que ela aparece duas vezes: paz, paz, e eu os sararei. E aqui o profeta, com a mensagem divina e o oráculo divino, no verso 20 e 21 diz: o contrário dos perversos, o contrário dos ímpios, porque o ímpio é semelhante a um oceano bravio, a um mar agitado, incontrolável, que não se aquieta, e dos seus corações saem águas que só lançam lama e lodo. Portanto, aquele que é salvo, aquele que é regenerado, não vive uma vida perturbada. Perturbação é coisa própria de ímpio, de perverso. Deus te chamou para a paz. O teu Deus é o Deus da paz. Ele te reconciliou pela fé em Cristo para ter paz com Ele, e a paz dele é alojada e mora e habita no teu coração. É a paz perfeita. Você conhece esta paz. Jesus mora na sua vida, então você conhece aquele que disse que é a paz, o autor da paz. Agora o perverso, ele só lança lama, lodo, é pecado. Isto na Bíblia é pecado. Esta agitação exacerbada, esta perturbação interior, não é coisa de salvo, coisa de crente. Deixa Jesus te limpar com a água da palavra e trazer bonança ao coração agitado da sua vida, e você vai ver que a paz perfeita do Senhor será a maior garantia de que você está debaixo da graça e do cuidado deste Deus maravilhoso. É por isso, irmãos, aqui encerro no verso 21, diz: os ímpios, diz o meu Deus, não têm paz. Você e eu temos uma promessa de uma vida abundante, de uma vida que é fruto da generosidade de Deus, porque nós recebemos a paz perfeita que há em Cristo Jesus. E nesta paz você encontra o teu repouso. Eu quero que você descanse na paz do Senhor nesta noite. Eu quero que você descanse no Deus que é a tua paz. Os ímpios podem se agitar, podem criar confusões, outras, mas você é chamado para descansar no repouso do Senhor, desfrutando deste que é o maior patrimônio de todos os salvos, a paz que excede todo o entendimento. É por isso que no versículo último do capítulo 48, novamente, de 9 em 9 capítulos,
O verso diz, verso 22, mas os ímpios não têm paz. Em outras palavras, o que ele está dizendo aqui é o seguinte: os ímpios não têm paz, mas o meu povo tem paz. Os meus filhos que temem o meu nome, que é santo, alto e sublime, estes desfrutam da paz. Mais do que esta palavra que está sendo dita aqui, o alcance do impacto, da experiência da paz perfeita, é só você e Deus que sabe no teu coração, de onde foi que o Senhor te tirou, de um tempo de agitação, de perturbação interior, de modo que esta é a palavra de Deus aos nossos corações. Aquele que é alto e sublime, se aloja não apenas no lugar santo, no lugar alto, mas também com o humilde e o contrito e aqueles que têm um coração arrependido. Jesus abençoe a igreja em nome do Senhor.